Vamos para a coluna do Reinaldo Azevedo, meus caros. Carlos e Eduardo comparam Tarcísio e outro a ratos. Eleitores reféns em 26. Vamos ler juntos aqui. Há mais de um mês, no dia 7 de julho, escrevi aqui um texto intitulado Projeto Tarcísio, que traduz a ambição de ter um bolsonarismo sem Bolsonaro. Afirmei então que duas disputas podem se dar no ano que vem, pela presidência da República e pelo comando da extrema-direita. Parece que os irmãos Carlos, vereador, e Eduardo Bolsonaro, deputado, e a militância raiz do bolsonarismo perceberam mesmo, ainda que certamente queiramos coisas muito distintas. Sustentei no artigo que os bolsonaros e os autênticos não estão dispostos a passar o comando no movimento para mãos que consideram aventureiras e pouco convictas, não aceitam ser reféns de porta-vozes do sistema. Vamos lá. Neste domingo, Carlos partiu para porrada contra os que ambicionam o lugar do seu pai, não na presidência da República ou no presídio, mas no comando da direita. Fez uma postagem indignada no X, relatando que considera injustiças que colhem o ex-presidente e afirmou que os governadores que tentam ter a bênção do capitão, a verdade é dura, todos vocês se comportam como ratos, sacrificam o povo pelo poder e não são nada diferentes dos petistas que dizem combater. Limitam-se a gritar fora PT, mas não entregam liderança, não representam o coração do povo, querem apenas herdar o espólio de Bolsonaro, se encostando nele de forma vergonhosa e patética. Isso é pueril, desumano e uma falta de caráter indescritível. Não há como sentir indignação diante desses sujeitos. Este é o desabafo de um brasileiro que sente vergonha daquilo que vocês tentam representar. Seu desabafo foi compartilhado por Eduardo, mas não pelo senador Flávio Bolsonaro, que só mantém os pés nas duas canoas, apesar da recente radicalização do discurso, porque é bípede. Fosse um polvo, eles seriam 8. Lembro abaixo o trecho que eu escrevi no dia 7 do mês passado. Neste texto alertei, eu trataria a natureza do jogo, e a natureza do jogo da política nos informa que Bolsonaro sobreviveria, evidente, se alguém do clã vencesse a eleição. Ninguém tem direito de duvidar do que considero essa hipótese desastrosa, mas voltemos a um aspecto já aqui expresso. A oposição também é um lugar de poder, e o capitão, preso ou não, ele próprio um herdeiro, seguiria galvanizando o que chamaria de resistência. Uma eventual vitória de Tarcísio, e pouco importa quantas juras de reacionarismo pudesse fazer na campanha, traz consigo necessariamente a troca de guarda na direita. Com a reeleição, e depois de eventuais 8 anos, percebe-se a ambição de um bolsonarismo sem Bolsonaro para atrapalhar. Assim, a morte política do capitão pode se dar por intermédio daquele que é a sua mais vistosa, criatura política. Este é um texto sobre a natureza do jogo e não sobre adesões e escolhas. Apontem-me qualquer um que não renegue o credo bolsonarista e o que ele significa, e eu estarei do outro lado. Este texto vale quase como um guia para que vocês aprendam a ler colunas de notas. Renego de maneira absoluta tudo que o ex-presidente é e pensa, mas nunca escrevi que ele é burro. Não há idiotas ali onde ele chegou. Deve saber o que realmente ameaça o seu legado. Não quero chocar ninguém, mas o fato é que, havendo um Lula eventualmente vitorioso contra o Bolsonaro, o clã seguirá liderando a oposição. No caso do triunfo de Tarcísio contra o petista, o capitão será apenas um segundo em Roma. Depois de algum tempo, isso valerá muito menos do que ser o primeiro numa vila. O militante Kim Paim. Kim Paim é um bolsominion, como ele mesmo se define, mais ortodoxo do que caixinha de maizena. Aqui uma metáfora cortesia de Luiz Fernando Veríssimo. É um aliado evidente de Eduardo e não quer saber de nenhuma forma de acomodação. Gravou um vídeo no YouTube, esculhambando o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e acusando de articulações que considera ilegítimas do chefe do Bandeirantes com o empresariado. A partir de um determinado trecho do vídeo, Paim informa ter indagado o ChatGPT qual seria a melhor estratégia de sobrevivência do bolsonarismo como movimento antissistema, independente do resultado final da eleição. Que fique claro, ele não indagou qual seria o nome mais viável para vencer Lula, mas o que os bolsonaristas devem fazer para não desaparecer ao longo do tempo como força política. O que segue em vermelho é a resposta que lhe deu a ferramenta de IA, ao que eventualmente não acrescenta comentários, faço às vezes algumas interrupções em preto. Não se entregar aos governadores democráticos. Reparem que a ferramenta, dado o pressuposto, o desafio proposto, não enxerga em nenhum dos postulantes da presidência um continuador de Bolsonaro. Como se poderá constatar, eles aparecem como um risco de diluição do bolsonarismo ele mesmo. Isso não faz sentido, como seria fatal. E convenham, apontei primeiro, né? Para que se perceba
Basta alguma inteligência natural e livros. Vejamos o que o ChatGPT responde a Kim Paim. Entendi, você não está apenas me pedindo o cálculo eleitoral de 26, mas uma visão estratégica para o bolsonarismo como um movimento antissistema, independentemente do resultado imediato. Defesa intransigente da legitimidade de Bolsonaro. O bolsonarismo só existe como força mobilizadora porque é percebido como um movimento perseguido e injustiçado pelo sistema. Se os líderes e a militância não sustentarem essa bandeira, o risco é a narrativa se dissolver e o movimento virar apenas uma direita convencional. Estratégia: manter Bolsonaro como centro, mesmo inelegível, reforçando que ele é a prova viva da hostilidade do establishment contra o povo. Não se entregar aos governadores democráticos. O movimento precisa tomar cuidado para não se diluir em candidaturas que apenas se beneficiem da ausência de Bolsonaro, mas não compartilham do espírito antissistema. Jogar todas as fichas em Zema, Caiado, Tarcísio, Ratinho ou Eduardo Leite enfraqueceria a identidade do bolsonarismo. Estratégia: pressionar publicamente esses governadores sem entregar apoio automático. A narrativa deve ser: se querem o nosso voto, defendam Bolsonaro e enfrentem o sistema. Não estamos pedindo nada demais. Defendam Bolsonaro e enfrentem o sistema. A proposta da ferramenta de IA, não se esqueçam, é como manter o bolsonarismo na condição permanente de força antissistema. Vejamos: construção de herdeiros legítimos dentro do bolsonarismo. No longo prazo, o movimento precisa de continuadores que não sejam apenas oportunistas. O nome mais imediato é de Eduardo Bolsonaro, mas é crucial preparar um banco de nomes parlamentares, comunicadores e líderes regionais que possam carregar o aetos antissistema. Narrativa binária permanente: o povo versus o sistema. O movimento só sobrevive no longo prazo se mantiver a lógica do antagonismo nós contra eles. Isso significa não suavizar o discurso para caber dentro de amarras institucionais. A direita tradicional já joga esse jogo, o bolsonarismo precisa ser diferente, mostrando que qualquer acomodação é traição. Estratégia: manter a pressão discursiva e política contra a Supremo Mídia, establishment partidário e grandes corporações. Preparação para ser a força permanente e não episódica. Se Bolsonaro não puder concorrer em 26, o movimento precisa transformar isso em capital político de longo prazo, ou seja, mostrar que não é um projeto pessoal, mas um movimento histórico que continuará até conquistar o poder de forma estável. Estratégia: e o que tem que fazer? Consolidar estruturas paralelas, ter mídia própria, rede de mobilização, think tanks que impedam, tá escrito errado, né? Impeçam não é impeçam, tô doido. Que independam de cargos e eleições. Aí entra Kim Paim. Quem defende Jair no final do dia é só o povão. É só o povão, é só o povão com o Jair mesmo. Quem pula junto no buraco é só o povão. Isso cria a chance do bolsonarismo não só sobreviver ao cerco de 2026, mas de se firmar como a corrente antissistema. Paim quis saber se a ferramenta vê alguma chance de algum dos pré-postulantes à presidência, Tarcísio de Freitas, Romeu Zema, Ronaldo Caiado, Ratinho Júnior e Eduardo Leite, de dar uma guinada verdadeiramente à direita, abraçando a agenda bolsonarista antissistema, ou se qualquer um deles agradaria o sistema. O chat responde: boa pergunta, e a resposta, olhando para os sinais públicos desses governadores, é que a tendência natural deles é buscar acomodação com o sistema, não é buscar a ruptura. Cada um tem nuances, mas o padrão é claro. Eles são políticos que nasceram, cresceram e se mantêm dentro das regras do establishment, não tem perfil de confronto permanente como o de Bolsonaro. O próprio militante acrescenta: não tem outro. Quem é o louco furioso que quer bater de frente com todo mundo como o Bolsonaro? Não vai ter outro. E aí ele leu o que escreveu IA sobre os governadores. Zema, perfil de gestor liberal, evita embates ideológicos, prefere se vender como técnico pragmático, é o que menos tem DNA para uma guinada antissistema. Ronaldo Caiado, já foi mais combativo em outros tempos, mas hoje está numa fase de moderação. Seu foco é garantir a liderança em Goiás e influência em Brasília. Não vai bater de frente com o Supremo e nem com a mídia. Tarcísio foi eleito com apoio bolsonarista, mas rapidamente sinalizou ao mercado, à imprensa e ao judiciário que ele não é radical. Tem habilidade com a direita popular, mas seus gestos indicam que prefere se viabilizar como ponte entre a direita e o sistema e não como antagonista. Ratinho Júnior, um perfil mais provinciano, focado em manter a base local, boas relações com empresários e governo federal, não tem vocação e nem ambição de colocar como líder antissistema. Eduardo Leite, nunca foi... Estamos tendo análise política do ChatGPT, segundo o Kim Paim, sim. Segundo o Kim Paim, sim, gente.
Eu também não entendo isso aí, não, gente. É patético. Mesmo porque tem algumas coisas aí que estão mentirosas, tá? O que ele falou do Zema não tá certo, não. Mas eu acho legal trazer, porque assim, é o que os caras estão fazendo, gente. O Kim Paim fez isso aí numa live. O Kim Paim fez isso aí numa live. Eles estão fazendo essa doideira. Eduardo Leite nunca foi bolsonarista, sempre se alinhou ao discurso liberal progressista da direita moderna, é o mais distante da guinada nesse sentido. E o autor do questionamento acrescenta: esse aí realmente é sistema PSDB na veia, reféns, ou seja, pelas falas e gestos até aqui, a chance de uma guinada verdadeira é muito baixa, todos eles, em maior ou menor grau, apostam no seguinte cálculo: se Bolsonaro for retirado do jogo, o eleitor de direita não terá alternativa e será obrigado a votar em mim. E aí Paim diz que os governadores querem que Bolsonaro e os eleitores como seus reféns. Nós não somos reféns, nós não somos reféns, não somos reféns. Na verdade, nós não somos reféns. Bolsonaro é o refém. Eles sequestraram Bolsonaro e o resgate que eles querem que a gente pague é votar neles. Eles sequestraram Bolsonaro, Jair é o refém, e nós somos os resgates, nós somos os votos, são os nossos votos. E eles seguem com o ChatGPT. O risco para eles é que, se o bolsonarismo se consolidar como corrente autônoma e exigente, não aceitando qualquer nome, não aceitando qualquer um que seja antipetista, esse cálculo pode falhar, mas até aqui nenhum deles mostrou disposição de pagar o preço e sim dispor de verdade com o sistema para disputar essa legitimidade com Bolsonaro. Resumindo, agradar o sistema para garantir espaços de poder, chance de guinada real muito baixa, exceto se houver um terremoto político que nos obrigue a disputar de frente a narrativa com o bolsonarismo. Concluo. Duvido que Jair Eduardo, Carlos, Paim e os autênticos apostem de verdade que o ex-presidente terá a volta da elegibilidade. Não será candidato? A questão: quem terá sua confiança? Um dos braços operantes de Eduardo está nas redes a dizer, com auxílio da IA, do ChatGPT, que se quer sobreviver como movimento duradouro, é melhor perder para Lula do que vencer com Tarcísio ou qualquer um dos citados. Ele não disse bem isso. Acho que nem preciso consultar a ferramenta para chegar nessa conclusão. E se querem saber, faz sentido. Afinal, havia escrito aqui dia 7 de julho. Mas Tarcísio, por exemplo, não é bolsonarista? É claro que é. Mas está doidinho para o bolsonarismo sem Bolsonaro, que não deixa assim tão chocadas as elites que não gostam de ver aquilo que realmente pensam, chamado pelo nome que tem. É isso aí, gente. É isso aí. Eu faço minhas correções no texto no ChatGPT, pesquisa de artigos científicos para estudar. Aí tudo é muito dentro desses, ficou viciado. Aí ela responde de acordo com o perfil do usuário. Se eu fizer as mesmas perguntas, vão ser diferentes respostas. Sim, claro. Meu ChatGPT eu batizei de Veronique Bichette, é uma drag socialista. Tudo que eu pergunto, ela responde com viés esquerdista. O bolsonarista do Rio Grande do Sul não gostam do Eduardo Leite. Se for candidato aqui do Sul, vai passar vergonha. Azida Carrafa. Eu espero, Deus, que essa família e a carniça serão eliminados da política. Nosso país precisa de paz. Viva o nosso presidente Lula. Fala, pessoal da Folha Democrata. Aqui é Pedro Zambarda, editor do canal. Falar um pouquinho a respeito da necessidade de vocês financiarem a Folha Democrata. Gente, a Folha Democrata é financiada através de um Pix chamado Folha Democrata, é o endereço do Pix, né? folhademocrata@gmail.com. Nós precisamos do nosso jornalismo financiado por vocês que são do nosso público, porque nós passamos vários perrengues aqui com o YouTube, vocês sabem muito bem. E mesmo assim, graças a essa comunidade muito unida, a gente conseguiu fazer lives históricas, acompanhar praticamente ao vivo a campanha do Guilherme Boulos, trazer informações exclusivas a respeito de Gustavo Gayer, de Olavo de Carvalho, de todos os bolsonaristas, combater as fake news e tudo o que a gente acompanha. Por R$80 no nosso Pix você ganha um curso de roteiro para série, o que é muito importante se você é artista, roteirista, se você lida com essas práticas da economia criativa. Outra forma de você colaborar também é se tornando membro aqui do nosso canal. Isso é muito importante para você fazer as suas atividades por aqui, porque você tem acesso a vídeos exclusivos e nós temos um curso de jornalismo básico para você poder acompanhar a partir de R$5, que é ministrado por mim. A gente tem aí quase
uma dezena de aulas e muito conteúdo para você poder acompanhar. Meus caros, minhas caras, financiem o jornalismo independente, financiem o jornalismo que se posiciona à esquerda, financiem o jornalismo na internet, que traz informações confiáveis, checadas, que cruza informações e que trata você, que é o nosso público, de uma maneira muito séria. Vida longa e próspera, gente. Cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.